Chegamos no final, hein? Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Nós faremos a leitura desse texto. Vamos ler como de costume. Eu vou ler um versículo e os irmãos o seguinte. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E nem receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por essa leitura? Será que dá para ter temor? Acho que dá para ter temor, né? Nós vamos estar hoje falando um pouco sobre o milênio, a batalha de Gog e Magog, descida da Nova Jerusalém,
juízo final. São assuntos rápidos para nós finalizarmos o nosso simpósio. Semana passada nós finalizamos falando sobre os eventos no céu, logo após o arrebatamento da igreja. Falamos sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E hoje nós vamos voltar novamente para a terra, porque após o término das bodas do Cordeiro, estará também se travando a intenção do anticristo em destruir a nação de Israel. E é nesse momento que Cristo vai descer para poder implantar o seu reino aqui na terra, um reino de 1000 anos. Antes nós temos que saber identificar, porque o milênio, ele é a última dispensação, tá? Quem aqui já ouviu falar de dispensação? Quem nunca ouviu falar de dispensação? Tem ali algumas pessoas que nunca ouviram, Elias nunca ouviu. A dispensação são períodos de tempo onde Deus faz uma aliança com um homem e dentro desta aliança ele vai estabelecer algumas normas e acontecimentos dentro desta aliança. E biblicamente, a Bíblia ela está dividida em 7 alianças, tá? Essa aqui é a última, que é chamada de aliança do milênio ou do governo de Cristo. Mas existem 7 alianças que a Bíblia nos apresenta. A primeira aliança é chamada de aliança adâmica ou aliança da inocência, dispensação da inocência. É exatamente o período antes da queda, antes do pecado. O homem não tinha consciência do erro, do mal. Ele estava vivendo essa dispensação, chamada de inocência. Depois nós temos a dispensação antediluviana, que também é chamada de dispensação da consciência. É exatamente o momento em que o homem peca contra Deus e agora Deus vai ter que criar novas regras para o homem. Vai criar novas normas para o homem, porque este havia pecado contra a lei que Deus estabeleceu dentro do jardim do Éden e agora existe essa transição. O homem sai, desse momento, dessa dispensação chamada de inocência e passa para a dispensação da consciência. A terceira dispensação é a dispensação pós-diluviana, ou também chamada de governo humano. É a terceira dispensação, dispensação do governo humano. É aqui onde o homem vai começar a se estabelecer na terra, a criar normas, a desenvolver sociedades. É neste momento que começa essa dispensação, a dispensação do governo humano, né? É o homem quem dá as diretrizes. Neste momento da dispensação, Deus, ele não está agindo de forma direta com o ser humano, a ponto dele se perder, e aí exige-se a necessidade de fazer uma nova transição da dispensação, que aí nós saímos da terceira dispensação, que é do governo humano, e passamos para a quarta dispensação, que é conhecida como dispensação da família ou patriarcal, tá? Dispensação patriarcal. É o momento onde Deus vai chamar o primeiro patriarca por nome de Abrão e vai fazer com ele uma aliança. E esta aliança, ela vem carregada de promessas da parte de Deus. Após a aliança que Deus faz com Abrão, ele vê a necessidade do homem receber novamente as suas diretrizes, a sua lei. E aí nós temos mais uma transição que passamos para a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. O momento em que Moisés tira o povo de Israel do Egito e agora ele vai receber em cima do Monte Sinai as tábuas da lei para poder reger o comportamento da nação de Israel. E aí nós estamos
agora vivendo uma nova dispensação, porque quando o relógio de Deus para Israel, porque todas as dispensações, né, que se seguem a partir da quarta, que é a dispensação patriarcal, a tratativa de Deus é com a nação de Israel. Inclusive, a lei que ele estabelece é para a nação de Israel. E de acordo com o calendário, né, do livro do profeta Daniel, que nós já falamos sobre isso há 70 semanas, o relógio de Deus vai parar para Israel. E ele para exatamente no momento em que Cristo morre e é tirado da terra. O relógio de Deus para Israel, e aí entramos na sexta dispensação, que é a da graça, aonde Deus apresenta o projeto de salvação para a humanidade. O relógio de Deus para Israel e agora começa a funcionar para os gentios. É por isso que o texto diz lá em Lucas, né? Enquanto não se completar o tempo dos gentios, não haverá essa manifestação do juízo de Deus sobre a terra. Nós estamos na época da graça, no período dos gentios, mas este período, essa dispensação também está acabando. A dispensação da graça está acabando. E quais são os sinais que provam o término da dispensação da graça? É os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Ele falou sobre isso. A partir de Mateus capítulo de número 24, ele vai trazer um relatório de acontecimentos, de sinais que antecederiam a sua vinda. E ele vai trazer esse estudo mediante a pergunta dos discípulos, porque os discípulos perguntaram para ele: quais são os sinais que antecedem a sua vinda? E ele começou a falar. Falou de sinal político, falou de sinal religioso, falou de sinal social, falou de sinal físico. Ele foi falando de vários sinais. E pasme os senhores e senhoras, biblicamente não há mais nenhum sinal que falta cumprir para Jesus voltar a buscar a sua igreja. Não falta nenhum sinal. Todos os sinais já aconteceram. Na Bíblia existe 1878 sinais que antecedem a vinda de Cristo para a igreja. Todos os 1878 sinais já se cumpriram. E o tempo da graça, ele vai se estender exatamente até um momento onde haverá essa transição da dispensação. Nós sairemos da dispensação da graça, a igreja não estará mais aqui, a igreja está no céu, participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, e quando for anunciado o início da última dispensação, que é o milênio, a igreja vai descer junto com Cristo, para poder participar do governo milenar. Ela vai participar na condição de estar servindo a Cristo neste governo. E o milênio também tem como propósito trazer a restauração total da nação de Israel. É exatamente a partir deste momento que os judeus vão desfrutar do cumprimento da profecia de Joel, que nos finais dos tempos Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Pedro teve um entendimento parcial desse derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos capítulo de número 2. Mas Ezequiel capítulo 37 é claro em nos mostrar que quando se levantou um grande exército, e aquele exército que é o Vale de Ossos Secos, representa toda a nação de Israel, eles se juntaram falando sobre novamente a sua unificação, o seu retorno das regiões onde eles estavam espalhados, desde o cativeiro babilônico, quando recebeu ordem pelo rei Ciro, que eles poderiam voltar para a sua terra natal. Muitos judeus não quiseram voltar, e eles foram para outras regiões. Com o tempo, os judeus foram voltando, que é exatamente a profecia de Ezequiel capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Ali não tem nada a ver com a igreja. E Ezequiel 37 não é para a igreja, é para Israel. Quando fala de criar pele, criar nervo, criar carne, isso fala das alianças que a nação de Israel vai fazer com outras nações. Porém, o profeta percebeu que o exército havia sido levantado, mas faltava o quê? Vida nesse exército. E aí Deus falou: profetiza sobre
eles, para que vivam. E ele começou a profetizar e veio dos quatro ventos da terra e encheu aqueles corpos. É exatamente no momento em que se iniciar o milênio que a nação de Israel vai receber de forma plena esse derramamento do Espírito Santo. E olha que coisa extraordinária. No milênio, os judeus estarão vivendo de forma plena na unção do Espírito. Se você acha que às vezes um poderzinho que você recebe aqui é muita coisa, você não tem noção que é poder de Deus. Porque no milênio nós viveremos a plenitude do Espírito Santo. Então por isso, irmão, que milênio é só para a igreja que sobe. Porque a igreja que sobe é a igreja que anda com Ele. É a igreja que gosta do poder, é a igreja que se relaciona com o Criador, é a igreja que abre mão dos prazeres da terra para buscar a graça que vem do alto, o poder que vem do alto. É por isso que crente carnal, crente cru, crente gelado, crente soveteriano, ele não vai poder ser arrebatado. Crente que não tem compromisso com Deus não pode ser arrebatado, porque a igreja que vai ser arrebatada vai descer para viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. O que você está recebendo, sabe o que é? É só uma degustação do poder de Deus. Sabe quando você chega num ambiente onde antes de vir o banquete principal, o cara vem com aquele quitute, vem com a coxinha, com o salgado, ele fala, experimenta aí, porque depois a comida melhor vai chegar depois. É a mesma coisa a igreja está recebendo somente uma parte daquilo que nós viveremos no milênio. Então crente que não gosta de poder, meu irmão, não vai poder participar do milênio. Tem crente correndo do Espírito Santo, fugindo do poder de Deus. Se ele vê um poder de Deus, ele foge, ele corre. Mas no milênio nós vamos viver de forma plena essa evidência do poder de Deus. Agora nós vamos estar falando e lendo alguns textos, né? A pastora fica aí preparada. Abra para mim Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 4, 5, 6. Então, vai ter duas classes de pessoas. Nós vamos falar isso. Haverá duas classes de pessoas no milênio. Tá? Haverá a classe comum, porque no milênio vai casar, vai ter filhos, vai viver uma vida normal. Porém, a terra passou por um processo inicial de restauração. O pecado não está mais presente. O pecado não estando mais presente, o que acontece? Os homens vão conseguir viver muito mais tempo, porque a terra vai passar por um processo de restauração e o homem, o livro do profeta Isaías diz que a pessoa com 100 anos será chamada de jovem, com 100 anos de idade. Já imaginou, irmãos? Eu estou com 40, vou fazer 44 anos, já estou puxando o cachorro a grito. É dor para todo lado, é dor na cabeça, é dor nas costas, é dor no pé. Mas depois que eu for arrebatado e eu descer, eu não vou mais viver essas limitações no meu corpo físico. Glória. E quem entrar também vai viver de forma plena. E qual que é a outra categoria? A categoria dos que morreram e receberam um corpo glorificado. Nós que estamos aqui, receberemos um corpo glorificado. O mesmo corpo que Jesus recebeu quando ele ressuscitou no terceiro dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Deixa eu correr. Então vi os tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Segura aí. Esse aqui é os que vão morrer no período da grande tribulação, tá?
A igreja desce com Cristo, que a igreja foi arrebatada, os mortos, né, ressuscitaram primeiro, é o que Paulo diz. No toque da trombeta, quem ressuscita primeiro? Os mortos, né? Tá todo mundo lá, o túmulo abrindo, os crentes ressuscitando. Se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles, né? E no processo do encontro com Cristo nos ares, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Nós não teremos mais um corpo incorruptível, né? Um corpo limitado à doença, não vai ter mais isso. Só que esses aqui são os que morreram no período da grande tribulação e não aceitaram o sinal da besta. Eles negaram o sistema do anticristo, vão morrer, vão ser perseguidos, mas vão ressuscitar para poder participar do milênio junto com Cristo e a igreja. Pode passar, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Que mortos são esses? Esses aqui é o que estão lá na antessala do inferno, no Hades, esperando o grande dia do juízo final. Vai ressuscitar no juízo final, no último julgamento, né? O cabra vai acordar, zoião arregalado, onde eu estou, só vai ver aquele trono branco. Acho que ele vai pensar assim, estou no céu, tá? Você vai ver para onde tu vai. Não foi fiel? Se prepara. Esta é a primeira ressurreição. Pode passar, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Oh, glória! Então a primeira ressurreição, ela tem duas fases. A primeira fase é do arrebatamento da igreja, primeira ressurreição. E tem a segunda fase da primeira ressurreição, é que os que entraram na grande tribulação e não aceitaram o sinal da besta. Eles também, para eles, é a primeira ressurreição, porque não estão mortos, vão morrer no período da grande tribulação. Então o que o texto está dizendo? Bem-aventurado, felicíssimo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se você morrer antes do arrebatamento da igreja, e você perceber que o vizinho do lado lá do túmulo levantou e tu ficou lá, se prepare que você vai para a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição tu vai acordar diante do trono branco. Vamos lá. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Você pode dar um glória a Deus? Não tem poder a segunda morte. A morte não pode nos prender. A gente morre, mas quem é salvo, a morte olha para a gente e diz assim: pode ir embora porque a tua vida não me pertence, eu não consigo te segurar aqui. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então o milênio é o quê? É um governo de 1000 anos. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Pergunta para ele assim: você tem certeza que você vai participar desse momento? Pergunta para ele assim, ó, a sua vida condiz e lhe dará certeza que você vai participar desse momento? Essa hora vem a reflexão, né? Será que nós estamos fazendo por onde participar desse momento? Irmãos, a eternidade, eu tenho o costume de dizer, é mais real do que o mundo físico. E a eternidade não tem só um lado, tem dois lados a eternidade. Tem o lado de Deus e tem o lado do sujo. E quem acordar desse ladinho aqui, ó, que o sujo eu sei que é lá do lado esquerdo, lá, o lado esquerdo é tudo que não presta. Tudo que não presta é do lado esquerdo. Por isso que a Bíblia fala, lado esquerdo da maldição, lado direito da bênção. Faz o L aí. Então, o lado esquerdo, irmãos, é da maldição. Você vê que no dia do grande julgamento, a igreja vai estar do lado direito e os condenados do lado esquerdo. E os condenados, a Bíblia chama de bode, né? As ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Olha que situação. Então, são 1000 anos, tá? O que vai acontecer nesse período de 1000 anos? Jesus vai governar. Será que tem líder melhor do que esse? Você já imaginou? Tem gente aí brigando. Ah, eu quero o Bolsonaro. Ah, eu quero o Lula. Eu quero não sei quem. Eu falei, não quero é ninguém. Eu quero é
Cristo, o maior líder de toda a história, ele vai descer para implantar o governo dele aqui na terra. Eu não vou ficar brigando por causa dessas coisas não, porque eu estou só de passagem aqui. A Bíblia diz que eu sou peregrino, sou viajante. Eu estou passando só um tempinho aqui, eu estou de férias aqui no mundo. Daqui a pouco a trombeta toca e eu vou sair daqui ao encontro de Jesus Cristo nos ares para se encontrar com um líder maior. Aquele que todos deverão reconhecer que ele é digno de ser adorado e exaltado. Aleluia. Então, o milênio, ele é um período de 1000 anos, onde Jesus estará governando. Irmãos, não vai ter falcatrua, igual a gente vê aqui, né? Vai aqui mesmo, aqui, ó, na prefeitura aqui da cidade, para você ver o que acontece lá. Projetinho de 100 mil, os caras assinam 1 milhão num projeto. Injustiça social, roubo. Só que no governo de Cristo não vai ter isso. Porque quem vai governar, o líder desse período, é aquele que cumpriu toda a justiça. Então não vai ter injustiça nesse governo milenar. Vai ser um governo perfeito. Vai ser aonde, pastor? No céu? Não, vai ser na terra. Vai ser aqui, ó. Na terra. O governo milenar vai acontecer na terra. E a igreja vai estar em qual condição? A igreja vai estar na condição de glorificada. Você já imaginou como que vai ser a condição da igreja no milênio? Eita glória! Eu vou estar aqui no Brasil, o presbítero Alexandro vai estar lá nos Estados Unidos, o presbítero Jurandir vai estar lá na Alemanha. Eu vou falar assim, eu vou fazer uma visitinha lá para o presbítero Jurandir. Mas comprou passagem? Não, eu preciso de passagem não. Você não acredita nisso não? É assim que vai acontecer. A gente vai ressuscitar no mesmo corpo que Jesus recebeu. Os discípulos estavam trancados dentro de casa, fechou janela, fechou porta, está todo mundo com medo, e agora vai morrer, os romanos vão matar todo mundo. Daqui a pouco Jesus atravessa a parede, não abriu a porta, eu vou entrar do mesmo jeito. Levantou a mão e disse, paz seja convosco. O nosso corpo não vai estar restrito ao espaço físico, ao espaço geográfico. Então a igreja vai estar num corpo glorificado, tá? Só que a igreja vai estar para trabalhar. É por isso que crente preguiçoso não vai ser arrebatado, irmão. Crente preguiçoso que fica lá só na redinha, balançando para lá e para cá, não faz nada. Só vem para o culto e mais nada. Ele acha que já está bom demais, né? Ah, eu já estou lá no culto, lá está bom demais. Crente preguiçoso não vai ser arrebatado. Porque a igreja vai ser arrebatada, é uma igreja militante, uma igreja que trabalha. Uma igreja que ama fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ela vai trabalhar no milênio. Vai trabalhar. Olha lá, a condição da igreja. Serão sacerdotes de Deus e reinarão juntamente com ele. Então nós vamos receber algumas atribuições no governo de Cristo. Qual que vai ser a nação principal? Israel. Então toma cuidado quando você falar de Israel, viu? Porque Deus tem zelo desse povo. E por mais rebelde que eles sejam, Deus vai restaurar a nação por completo. E vai ser a principal nação do milênio. Outras nações vão entrar para participar. Mas a nação principal vai ser Israel. Vai nascer multidões de pessoas no período do milênio, porque vai ter uma vida normal, porém, sem a natureza pecaminosa. O diabo vai estar preso, né, durante esse período de 1000 anos. Né? O sujeito é tão burro que ele está tentando acabar com Israel, não conseguiu, foi preso por Cristo. Jesus destruiu as nações, estava apoiando o governo dele, e depois de 1000 anos vai soltar o sujeito e ele vai querer fazer rebelião de novo. Mas vai ser rapidinho o fim dele. Vai durar muito tempo não. Acho que não vai durar uma semana. É só o tempo dele montar a estratégia dele, daqui a pouco Jesus acaba com tudo. Vamos lá. Então, no milênio, irmãos, o milênio vai ser o quê? Eu vou correr aqui porque eu tenho que finalizar isso aqui hoje. Primeiro, o milênio vai ser um período de paz universal.
Era para você ter dado um glória. Porque hoje a gente é crente, mas passa só tribulação, irmão. Só luta, só prova. Um dia você acorda dando risada, outro dia você acorda chorando. É preocupado com as lutas, preocupado com os processos. Mas no milênio não vai ter isso. Por quê? Porque no milênio vai ser um período de paz universal. Não vai ter esse negócio que a gente tem hoje, você liga a televisão. Eu não ligo, porque eu não tenho nem tempo para poder assistir. Mas você liga aí, qual que é o programa aí de televisão que fala de morte, de roubo? Quem sabe é o nome? Hã? Cidade Alerta. Não vai ter Cidade Alerta, né? Os crentes que gostam da Cidade Alerta, em vez de ler a Bíblia, fica lá semana inteira na frente de Cidade Alerta para ver só coisa ruim, só destruição, só morte, só problema. No milênio, você vai ligar a televisão, não vai ter uma notícia. O ladrão roubou não sei quem, o fulano de tal matou não sei quem. Não vai ter notícia, porque vai ser uma paz universal. Você não vai precisar tomar gadernal, não vai precisar tomar tarja preta. Vai deitar, vai dormir, vai descansar, vai acordar e vai viver a grandeza do governo milenar de Cristo. Se você não gosta disso, meu irmão, então vá revendo seus conceitos, porque eu estou doidinho para participar desse negócio. Vamos lá. Segundo, o milênio é um período de júbilo, gozo e alegria. Sabe o que é aquele negócio intenso? Vai sair assim, ó. É alegria demais, é muita alegria. Eu não consigo me conter de tanta alegria que eu estou tendo dentro de mim, neste governo de Cristo. Ninguém vai ficar chorando, ninguém vai ficar se lamentando. Ninguém vai ficar... Você já viu o texto que fala que ele enxugará de todos os olhos toda lágrima? Já viu? Não é no céu, é na terra, é no governo milenar. Não vai ter ninguém se lamentando. Por quê? Porque o gozo vai ser tão grande, a intensidade de júbilo vai ser tão grande, que quem estiver no milênio, a única coisa que vai querer fazer, eu quero ir para Jerusalém para poder adorar a Ele, glorificar a Ele. As nações vão ficar indo todo ano para Jerusalém. Glória a Deus, para poder prestar adoração a Ele. Que coisa linda. O governo de Cristo, o período milenar, vai ser um período de santidade. Não vai ter gente profana lá não. Esse negocinho dessas igrejas atuais, essas igrejas contemporâneas, essas igrejas libertinas, que essa liberdade que eles estão ensinando não é liberdade, isso aí é libertinagem. Aí pergunta para mim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu falei, o que a tatuagem vai te acrescentar, rapaz? A tatuagem não edifica ninguém. Se você já tem Deus dentro da tua alma, você não precisa de mais nada. Ele é a nossa satisfação. Mas essas igrejas libertinas estão desse jeito, meu irmão. É o jovem parecendo tá parecendo aqueles camaradas lá do hinduísta, né? Que bota uma argola aqui no nariz daquele tamanho. Eu fico vendo aquelas coisas, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aí? Eu não estou pregando esse costume aqui não, tá, irmão? Estou falando de viver em pudor. O cristão tem que ser diferente. Imagine eu, pastor de vocês aqui, com um monte de tatuagem. Vou fazer uma tatuagem. Eu vou colocar uma argola aqui no ouvido, porque a igreja está liberal. Eu vou vir pregar de bermuda hoje, de chinelo. Eu vou colocar um púlpito aqui, uma prancha de surf, porque Jesus não é religioso, meu irmão. Eu não sei que lugar que esse cara está querendo ir. Para o céu não é. Nunca foi. Lá no céu só entra quem é diferente. Glória a Deus. Então o período do milênio é um período de santidade. E não vai ser uma santidade que vai precisar ter pregador falando sobre isso, né? Porque hoje a gente tem que falar sobre isso. Irmão, se santifica. Irmão, muda de vida, meu irmão. Meu irmão, para de fazer as coisas do mundo. Não, no milênio não vai ter isso. Porque a intensidade a presença de Deus vai ser tão grande que as pessoas vão querer ser santa. Ninguém vai precisar pregar, elas vão querer ser santa. Vão querer ser separados. Ser santo aqui, irmão, não confunda as coisas, tá? Ser santo aqui não é a irmã com o cabelão arrastando aqui embaixo.
A saia, a coisa mais ridícula, parecendo um pano tropeçando em cima da saia. Não é isso que eu estou falando, isso aqui não é santidade, não. Santidade é ser separado para Deus. É você rejeitar os prazeres da carne para viver uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Ele. Você não vai ficar preso às coisas desta vida. Hoje a gente se prende com muita coisa. Às vezes a gente deixa de vir para um culto porque nós estamos cansados. Às vezes a gente deixa de vir para um culto para poder assistir um jogo, para poder assistir um filme. Essas coisas não vão acontecer no milênio. Não vai ter essas coisas no milênio. A gente não vai ter esse desejo. No milênio é um período de glória. Período de glória. Olha. Esses camaradas dessas igrejas pentecostais aí que chegam no culto, fica só rodando, achando que isso é poder. Eles não sabem o que é poder. Poder de Deus traz constrangimento para a alma. Poder de Deus você reconhece, eu sou um miserável, mas a graça me alcançou. O Senhor me limpou sem eu merecer. Porque presença de Deus traz constrangimento, irmãos. Esses ambientes aí, o caba lá chega lá, a presença de Deus. Aí sai da igreja, deixa eu tomar uma cachaça. Que poder de Deus é esse, irmão? Que poder de Deus é esse que o caba ficou lá? Eu creio nos mistérios, eu também creio, eu gosto disso aqui. Eu não estou falando mal dos mistérios não, irmãos. Se vocês for comigo em cima do monte, vocês vão falar assim, misericórdia, você não é o pastor Luciano, não. Eu gosto de dar lugar para o guerreiro. Só que o que eu estou falando, que essa presença de Deus não pode me movimentar somente do lado de fora, tem que me movimentar do lado de dentro, é na alma. Se a minha alma não for impactada pela presença de Deus, não adianta. É um período de conforto, oh glória. Aqui tem vários textos que não vai dar para ler. É um período de justiça. Haverá a plenitude da justiça de Deus na terra. Você dá um glória. Ninguém vai passar necessidade. Não vai precisar chegar aqui, né, igual alguns irmãos chegam às vezes na luta. Ô pastor, me arruma uma cesta básica no governo de Cristo. Não vai ter isso. Porque a distribuição vai ser feita com justiça. Todo mundo vai comer, todo mundo vai vestir, todo mundo vai ter casa para morar. Vai ser um governo justo. Vai ser um governo justo. Completo conhecimento do Senhor. Eita glória, hein? A gente vai conhecer a Ele de forma plena. Através de quem? Do Filho. Ele é a plenitude de Deus revelada aos homens. Não existe outra manifestação. Não fique pensando você que no dia que a Nova Jerusalém descer do céu, se você estiver lá, que Deus vai descer para habitar com os homens na terra. Ah, será que é um Deus diferente? Não, é o mesmo, é o Cristo. A Bíblia fala que Ele vai ser a luz da cidade. Quem? Jesus. Tiago perguntou para ele, Senhor, cadê o papai? Tiago, você está comigo já tem tanto tempo, meu filho. E tu não viu o pai ainda? Quem vê a mim, vê o pai. Eu sou a revelação plena de Deus para os homens aqui na terra. É Jesus. Então nós vamos ter o conhecimento pleno dele, né? Eu não sei se a gente vai poder perguntar algumas coisas, né? Se puder, eu vou fazer tanta pergunta para Jesus. Acho que eu vou ser o discípulo mais chato, rapaz. Ficar lá sentado nos pés dele. Eu não quero sair daqui não, Jesus. E conta aquela história lá. Oh, glória. A gente vai chegar ao conhecimento pleno. Nós vamos receber uma instrução plena emanando do rei. Não vai ter professor no governo. Não vai ter escola. Olha que coisa extraordinária. Não haverá escola no milênio. Por quê? Porque toda a instrução vai vir dele. Ah, para de graça, irmão. Os discípulos ficaram só 3 anos e meio aprendendo de Jesus. 3 anos e meio. E olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. 11 homens abalaram o mundo em sua época. Só 3 anos e meio de instrução. E a gente vai ficar 1000 anos recebendo instrução de Jesus. 1000 anos, irmã Vilma, aprendendo dele. Lá não vai ter escola, não vai ter professor, porque nós vamos receber a instrução de Cristo. A natureza vai ser abençoada, vai ser livre da maldição. Que maldição? Aqui ela recebeu lá no Jardim do Éden. Porque quando o homem pecou, a natureza foi amaldiçoada. Você vai produzir abrolhos, espinhos, até
esses bichos peçonhentos, foi produzido pela terra. Você acha que Deus criou a barata? Deus não criou a barata, não. Pernilongo? Mosquito? Ele não criou nada disso. Quem produziu foi a terra após receber a maldição. Isso aí vai acabar tudo, né? Tudo vai acabar. Está uma praga de pernilongo aqui na cidade de Indaiatuba, por causa desse calor, e chove, fica calor, e chove. Lá em casa, misericórdia, você liga, joga remédio e os bichos não somem, não. Eu falei, miserável. Vai chegar um dia que tu vai sumir daqui, você vai sumir, porque eu vou estar no governo de Cristo, onde não vai ter nada dessas coisas. As mulheres não vão ficar com medo de barata, né? Que as mulheres tudo apavoradas por causa de barata. Eu tenho um pavor de rato. Se eu ver rato, misericórdia, eu saio correndo. Não vai ter nada disso no governo de Cristo. A terra vai passar por um processo de restauração. Você dá um glória bem gostoso. No governo milenar haverá cura de todos os deformados. Presbítero Alexandre, lá a gente não vai passar essa prova mais não. Ficar puxando às vezes da perna. Senhor, me ajuda, Pai, eu estou doente. Lá não vai ter ninguém deformado. Entrou no milênio, vai ser purificado e vai receber a cura de todas as deformidades do corpo. Quem quer participar do milênio aqui? Mas tem gente aqui que não está muito feliz querendo participar desse negócio não, hein? Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Haverá ausência de opressão, de tirania. Haverá prosperidade econômica, abundância, aumento da luz solar. Por quê? Porque haverá necessidade de maior volume de produção da terra, daquilo que vai ser plantado. Então haverá também, tudo isso aqui que estou falando para vocês, tem textos bíblicos, aqui não dá para a gente ficar lendo sobre isso. Olha que coisa linda que vai ter no milênio, uma única linguagem. Babel acabou, né? Os homens falavam uma única língua, tentavam construir para subir, aí Deus falou assim, vou colocar confusão, mas no milênio, glória. A irmã Carline, que fala francês, né? Lá não vai ter nada disso, não vai ter a dificuldade. A gente vai se falar, vai ser a mesma língua no governo de Cristo. Para quê? Para que não haja divisão, falta de compreensão entre nós. Então haverá uma única língua falada. Está lá em Sofonias, capítulo 3, versículo de número 9. Agora, para você dar um glória mais gostoso ainda, a adoração vai ser unificada. Não vai ter esse negócio não, a igreja do Zezinho, a igreja do Pedrinho, a igreja do Joãozinho, a igreja do Paulinho. Não vai ter nada disso. Na igreja de João, adora com o olho fechado. Na igreja do Paulo, adora com o olho aberto. Na igreja do Tiago, adora com o chinelo no pé. Na igreja do Francisco, adora com o sapato no pé. Lá não vai ter essa diferença na adoração. Lá vai ser uma adoração unificada. Por quê? Porque não vai ter líderes, o único líder é Ele. Então é Ele quem vai estabelecer a maneira de adorar a eles. Vai acabar essa divisão que tem das igrejas, né? Você chega num lugar, estão adorando de olho fechado. Chega no outro lugar, estão adorando com a arca em cima do ombro. E você fala, meu Deus do céu, qual que é o jeito certo de adorar? Porque cada lugar que eu vou tem uma adoração diferente. No governo de Cristo não vai ter nada disso. Adoração unificada. Está lá em Isaías 52, 66, Apocalipse capítulo 5, fala sobre isso. A plenitude do Espírito, onde nós vamos receber de forma plena essa evidência. Você quer ver poder, irmão? Vai ser no milênio. Eita glória, hein? Já imaginou? Você vai andar na rua, os irmãos aqui só na rajada de língua. Oh, glória! Poder de Deus. Ninguém vai conseguir se conter no governo milenar. Tá? E haverá a perpetuidade desse estado. Porque o estado do milênio é um estado eterno. Nós vamos viver isso eternamente. Se você não dá um glória melhor, eu vou repetir para você melhorar o glória. Nós vamos viver esse estado eternamente. Porque seria muito ruim, né, irmão? A gente receber toda essa plenitude, daqui a pouco Jesus falar assim, acabou o milênio. Não tem mais. Senhor, mas eu estava tão feliz. Né, sentindo aquela alegria, eu não estava sentindo mais dor nas costas, eu não estava precisando chorar, eu não estava precisando
Estava um negócio tão bom, vai acabar. Não, eu vou perpetuar esse estado do milênio para vocês. O milênio, irmão, na hora que acabar o milênio, eu tenho 5 minutinhos, talvez tico 5 minutinhos só, mas a gente vai finalizar, tá? Porque agora, essa parte aqui é mais tranquila. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? É? Vamos lá. Quando terminar os 1000 anos, o diabo vai ser solto novamente, por um período de tempo muito curto. A gente não sabe qual que é o período, a gente sabe que vai ser um período muito rápido. Ele vai reunir, vai enganar as nações novamente, e haverá a batalha de Gog e Magog, aonde eles vão cercar Jerusalém. Olha, vai cercar Jerusalém, dizendo agora nós vamos destruir a cidade, vai destruir todo mundo. Só que pergunta para o seu irmão, quem está em Jerusalém? Quem está em Jerusalém não é Davi, não é Salomão. Quem está lá em Jerusalém é o Emanuel, Deus conosco. Ele está lá no centro de Jerusalém só esperando. Pode vir capiroto, pode vir chifrudo, pode vir sujeito feio, fedido, pode vir. Na hora que ele tentar invadir Jerusalém, ele não vai ter nem muito esforço. Ele só vai dar a ordem, desce fogo do céu. Vai acabar com tudo. Acabar assim, né? Entre aspas. Eles vão perder o seu domínio, eles não vão conseguir invadir a cidade de Jerusalém. E aí vai inaugurar o lago de fogo. Vai abrir o lago de fogo. Por quê? Porque até então, todo mundo que morre sem Cristo está lá no Hades. Lugar de tormento. Expressão hebraica. Hades. E o grego é Geena. É o lugar onde ficam aqueles que morrem sem Cristo. Quando o diabo for destruído nesse sentido de que ele não vai mais exercer nada aqui na terra, primeiro ele quem vai ser lançado, né? O primeiro vai ser lançado é o falso profeta, né? Que no final da grande tribulação já vai jogar eles lá no lago de fogo, eles vão ficar lá esperando. O falso profeta, a besta, vão ficar lá no laguinho de fogo esperando. Aí no final do milênio, quando Jesus vir e destruir o diabo que foi solto para enganar as nações, ele vai ser lançado também junto com a terça parte de anjos, que nós entendemos que são os demônios que se manifestam nos terreiros. Então esses demônios vão ser lançados no lago de fogo. O lago de fogo está inaugurado, foi aberto. Abriu o lago de fogo, aí o que vai acontecer, pastor? Aí desce o grande trono branco. Traz o livro. Que livro? O livro da vida e o livro das obras. O livro da vida é para quem? Para ser usado como testemunho para os que foram salvos. Olha que coisa extraordinária, porque a igreja vai estar junto com ele. Ele vai abrir primeiro o livro da vida e vai começar a ler o nome. Livro da vida. Dá o nome de quem aí? Rosan, Alexandro, Vanusa, Gabriel, Marco, Jurandir, Silmara, Alessandra, Maiara, Elias, enfim, todo mundo, Mateus, vai estar lá, Vilma, tá todo mundo, tá? Fica preocupado não, vai estar o seu nome lá, em nome de Jesus. No livro da vida, como testemunho. Aí todo mundo olhando assim, e por que o meu nome não está aí? Aí ele vai, traga outro livro. Livro das obras. Ai, irmão. O livro das obras vai falar de todas as obras que foram feitas em oculto, na consciência. Abre o livro da vida. Ah, fulano de tal. Todo felizinho, felizinho, mas aí dentro da alma, qual eram os pensamentos que tinha aí dentro? Não tinha pensamento, não, tem, está aqui escrito aqui, ó. Está escrito aqui no livro das obras, que você só tinha pensamentos impuros, que você olhava para a mulher do seu próximo, você desejava ela, está aqui, ó. Está escrito aqui no livro das obras. Então vai ser aberto o livro das obras, para quê? Para todos os que vieram do milênio, que rejeitaram o governo de Cristo, porque apesar de toda essa plenitude, vai ter gente que vai rejeitar o governo de Cristo, quando o diabo for solto. Vai rejeitar. Já pensou que coisa? Então esses vão entrar para participar do juízo final, e os que morreram antes da cruz, depois da cruz,
estar lá no Hades, no lugar de tormento, eles vão ressuscitar. Imagine, irmão, acaba acordando, onde eu estou? Aí vem um trono branco na frente. Vem aqui, bonitão. Chegou o seu dia. Mas como assim? O dia do seu sofrimento, eu estou sofrendo até agora. Então, mas agora vai intensificar. Você não sabe o que é sofrimento. Você estava lá no playground, estava brincando lá, meu filho. Aquilo ali não é sofrimento, era uma tortura. Não, aquilo ali não é tortura. Tortura vai ser agora. Agora que você vai conhecer o que é sofrimento. É no lago de fogo. Então esses vão ressuscitar para serem julgados. E a igreja vai julgar junto com Cristo. E quem vai estar julgando é o próprio Jesus. Ele vai estar julgando. Aí todo mundo foi julgado, jogado dentro do lago de fogo. E aí o que vai acontecer? A igreja está aqui, né? Os que não aceitaram o sinal da besta, ressuscitaram, está aqui. Os que entraram no governo milenar e não abriram mão do governo de Cristo, vai estar tudo aqui. Aí o Pai vai dar uma ordem: Jerusalém, desce. Aí a nova Jerusalém. Essa é a verdadeira Jerusalém. Sabe por quê? Porque a Jerusalém da terra é uma cópia da Jerusalém do céu. Deus deu para Moisés fazer toda a estrutura, desde o tabernáculo. Vai descer da terra, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma restauração na terra. Não haverá mais necessidade de sol, não haverá mais a necessidade de lua, não haverá mais necessidade de estrelas. Os astros não têm mais necessidade de estarem governando, porque ele colocou o sol para governar de dia e a lua para governar de noite. Os astros não vão governar mais. Por quê? Porque Cristo vai ser a luz da cidade. Você já pensou, irmão, você andar numa cidade, e a Bíblia fala que a cidade de Jerusalém, ela vai ser murada, com 12 portas. Nas 12 portas vai estar os nomes dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. E eu acho, né, isso na minha concepção, a Bíblia não diz, eu acho que o nome de Matias não vai entrar. Vai entrar o nome do apóstolo Paulo. Uma das portas que foi fiel a Deus. Vai estar o nome, nós vamos estar na cidade. E como que vai ser dentro dessa cidade? Ele vai restaurar tudo que Adão recebeu antes do pecado dentro do jardim do Éden. Você não vai dar nenhum glória, irmão, pelo amor de Deus. Você já imaginou tudo restaurado? E é isso que Jesus tem para nós. Deixa eu perguntar aqui, quem vai ser um pouquinho mais fiel? Diga assim: eu serei mais fiel, porque eu não quero perder o arrebatamento e não participar do governo milenar. Diga: Senhor, me prepara para viver este dia contigo, porque eu sei que será eterno para a minha vida. Quem pode glorificar o nome de Jesus nesta noite? Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Quem não aprendeu Apocalipse não aprende mais. Nós trabalhamos aqui o livro do Apocalipse, né? Desde o capítulo 1, trabalhamos os pontos principais. E eu espero que tenha sido bastante edificante este simpósio para você. Quarta-feira nós vamos estar iniciando um novo simpósio, tá? Eu vou revelar só na semana. Novo simpósio que nós vamos começar aqui. Vai ser muito forte e você não pode faltar. Convide outras pessoas. Falou, vai lá na DBN de quarta-feira, porque lá é estudo intenso da palavra de Deus. E as pessoas saem daqui edificadas por ele. Meus irmãos, nós já vamos estar terminando. Amanhã é quinta, né? Amanhã, quinta-feira, tem ensaio com a DBN Praise e temos culto no nosso ponto de pregação lá no Camargo Andrade, iniciando às 19h30. Sexta-feira é o último dia da nossa campanha, iniciando às 19h30. Deus tem uma palavra para o meu e ao seu coração, venha participar. Sábado, nós temos o trabalho da nossa rádio web ADBN. Você entra lá na página do Facebook, Rádio Web ADBN, ou através do canal do YouTube, Assembleia de Deus Beit Nevim. É ao vivo,
das 16 às 17 horas, a programação Meu Alvo é Cristo. E às 19 horas no sábado, estaremos aqui com um grande culto com a rede de jovens. Tem jovem aí, irmãos? Quem aqui tem menos de 120 anos? Tem? Então é jovem. Você vai estar aqui no culto dando glória a Deus. O culto é até para quem tem 120 anos de idade. Aí pode vir para o culto da glória porque é jovem também. 19 horas estaremos aqui com um grande culto com a rede de jovens e cremos que será uma bênção. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, sala de jovens, adultos e criança, que tem sala para todo mundo, tá, irmãos? Tem sala para os mais velhinhos, tem sala para os mais novinhos, tem sala para os pequenininhos, tem sala para todo mundo que quer aprender a palavra de Deus, das 9 às 10h30. E à noite, às 18 horas, no domingo, um grande culto de celebração à ceia do Senhor. Nós estaremos aqui no domingo, um grande culto de ceia. Eu tenho uma palavra de Deus para repartir com os irmãos. Venha preparado, porque cremos, toda a ceia nossa aqui é um negócio extraordinário e não será diferente nesse domingo. Deus irá nos visitar no domingo à noite. Vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, todos os irmãos que vieram cooperar conosco, tá? As portas da DBN estão escancaradas para vocês. Sentindo de Deus, atravesse a Macedônia e venha cultuar e adorar a Deus juntamente conosco. Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos orar, agradecer a Deus por mais este culto que Ele tem nos proporcionado. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por esta noite, pela Tua palavra, pela instrução que o Senhor nos deu nesta noite, meu Pai. Venha nos preparar para vivermos os maiores eventos que o homem poderá viver em sua vida, que é o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o governo milenar e viver eternamente dentro da nova Jerusalém que vai descer do céu para habitar com os homens na terra. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, venha abençoar os teus filhos, venha trazer a eles a cada dia estrutura para que vivam uma vida de fidelidade contigo, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe peço essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para cá e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Está terminado. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor.